estudantes, pais, responsáveis, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Carol e estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, professora Carol. Tudo certo. Vamos para mais uma aula de Educação Física? Vamos lá. E como vocês estão acostumados, peguem o caderno e anotem as informações importantes da aula de hoje. Acompanhem lá conosco. Componente curricular. Educação Física. Turma. Quarto e quinto ano. Conteúdo. Dança clássica. Aula de número 57. E não esquece de colocar A data de hoje. Repetindo. Componente curricular. Educação Física. Turma. Quarto e quinto ano. Conteúdo. Dança clássica. Aula de número 57. E não esquece de colocar A data de hoje. Muito bem, e como vocês já estão acostumados, a gente também vai pedir para vocês providenciarem os materiais para a nossa aula de hoje. Hoje na nossa aula a gente vai precisar apenas que vocês permaneçam com o caderno para anotar a nossa parte teórica da aula de dança clássica, né, professor André? Isso mesmo. Então acompanhem ali com a gente, né, o material que vocês vão precisar. Se vocês ainda não tiverem com o caderno aí, a gente vai dar aquele tempinho para vocês providenciarem e a gente já retorna com a aula de hoje. Bom, pessoal, então pra gente começar a nossa aula de hoje, como eu falei pra vocês na aula passada, né, professor André, que a gente ia finalizar a aula de dança criativa, né, professor André? Finalizamos a aula de dança criativa, o conteúdo, né, com as atividades de dança criativa na aula passada, e hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre a dança clássica, que é um outro conteúdo da dança, né, professor André? Isso aí, sempre seguindo na dança por enquanto. Isso, ainda seguimos na dança conforme o nosso trimestre aí, né, o conteúdo do nosso trimestre. Então, falando um pouquinho de dança clássica, né, a gente vai pedir para vocês acompanharem o slide, por favor, o primeiro slide, onde vai falar o que é a dança clássica, né? Então, também conhecida como balé, é um tipo de dança que reúne uma série de técnicas e movimentos específicos. Por outro lado, o balé é o nome que permite fazer referência à peça musical composta para ser interpretada através da dança. Né, professor André? Então você veja que aí, ela fala aí, quando a gente vê a definição de dança clássica, a gente vê que o que é a dança clássica? Isso, então a gente vê ali que é o balé, né, professor André? Que é o balé e que o que o balé proporciona? Ele representa, ele interpreta a dança mesmo, né? Então essa é a intenção do balé. Então é por meio da dança ali você representar, interpretar alguma encenação, algum fato, algum acontecimento, alguma história, né? Você, ao invés de narrar com palavras, você está narrando aquela história com o movimento, com o corpo, né? Certo. E tem muita questão também do balé, né, professor André? Antes só de a gente passar para o próximo slide, a própria questão como você mesmo falou, né, professor André, da interpretação, né? A gente sabe que tem muitas apresentações de balé, né, profissionais, né, professor André, que trabalham com peças de teatro fazendo representações de balé, por exemplo. Né, contando uma história, por exemplo, lá da Bela Adormecida por meio do balé, né, professor André? Ao invés de ser narrada, contada, ela é interpretada com o balé. Isso mesmo. Então, seguindo lá o próximo slide. Então, a dança clássica ela é composta de 5 posições, as quais foram registradas pelo dançarino, compositor e coreógrafo na corte, o francês Pierre Beauchamp. Eu sou péssimo nessas nomenclaturas aí. As quais são conhecidas como primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição e a quinta posição.
Então, vocês vejam só, dentro do balé, né, existem, como a gente já vai ver daqui a pouquinho, né, essas 5 posições. E pra gente elaborar uma coreografia, uma sequência de movimentos dentro do balé, que a gente também vai ver mais pra frente, né, que hoje nós temos aí uma convidada na nossa aula, né, professor André, que vai estar nos mostrando tanto as posições do balé como uma sequência dentro do balé. A gente utiliza essas posições como base, né? Então o balé sempre vai estar utilizando essas 5 posições. Claro que vai complementar com outros movimentos, mas essas 5 posições são a base do balé. Isso mesmo. Então a gente convida vocês a acompanhar o próximo slide. Esta dança surgiu, né, no caso a dança clássica, durante o Renascimento, na altura em que os casamentos e os eventos aristocráticos eram celebrados com bailarinos da corte, os quais mostravam as suas destrezas. Com o passar do tempo, os movimentos e os passos foram se aperfeiçoando. Então vocês vejam, da onde que surgiu, que vocês vejam que é uma dança bastante antiga, né? E ela surgiu com essa perspectiva, né? Onde os dançarinos lá da corte, na época, né, representavam as suas habilidades, as suas destrezas, mostravam o que eles sabiam através da dança, que no caso seria o balé, né, professor André? Isso aí, professora Carol. Dando sequência ao próximo slide. Então, lá no século XVIII, houve maior atenção para a dança e a música. Então, as bailarinas sentiram a necessidade de roupas que não limitassem seus movimentos, tendo em vista que nessa época, saltos e giros no ar estavam entre as principais atrações e as mulheres não podiam fazer isso devido às suas vestimentas, né? Então, vocês vejam, né, na época, a vestimenta do balé, como até hoje em alguns casos no profissional, né, quem pratica o balé nas bailarinos e bailarinas profissionais ainda realizam, né, alguns utilizam ainda essas vestimentas, mas muitas coisas já foram adaptadas, né, até por conta dessa questão que o professor André leu, para ficar mais fácil de realizar o movimento. Então, as roupas eram, principalmente das mulheres, eram muito apertadas, né, muito comprimiam até o próprio movimento, limitavam, né, não conseguia fazer toda a extensão do corpo, né, não conseguia realizar o movimento por completo, né, que as roupas acabavam prendendo. E aí a gente pede para vocês acompanhar o próximo slide, para a gente falar um pouquinho mais. Foi aí, né, que Mary Ancupis de Camargo, uma bailarina belga e uma das mais importantes da história da dança clássica, tratou de alterar as suas vestimentas. Ela reduziu a altura dos saltos e encurtou as suas saias, a fim de ter uma roupa que não limitasse seus movimentos ao realizar a dança clássica. Então vocês vejam, com o passar do tempo, se percebeu, né, que com essa limitação do movimento em virtude da vestimenta, foi necessário mudar, né, adaptar algumas vestimentas. Então, por isso que antes as mulheres utilizavam salto alto, hoje em dia já não, né, normalmente utilizam sapatilha, né, que é mais utilizado hoje, mas que na época foi vindo gradativamente até chegar na sapatilha. Mas o importante é que foi tirado o salto alto, porque acabava limitando alguns movimentos. E até o comprimento da saia, né, que antes era mais comprida, passou a ficar mais curta também para ser realizado de forma mais confortável, vamos dizer assim, os movimentos, né, professor André? Isso mesmo. Seguindo para o próximo slide. Então a própria Marianne Cupis de Camargo foi a responsável por também incrementar muitas das técnicas da dança clássica. A dança clássica que exige uma grande concentração por parte do bailarino, porque o qual deve executar movimentos corporais com muita precisão, coordenação e também graciosidade. O treino é imprescindível, já que muitas das formas do balé requerem elasticidade e flexibilidade. Então vocês vejam só que importante, né? Essas características dos movimentos do balé, né, professor André? Então a gente vê que para a pessoa realizar o balé precisa ter essas características, né? Tem que ter muita elasticidade,
né, e flexibilidade principalmente, né, que são características que a gente possui no nosso corpo, mas que elas precisam ser treináveis, né? Então não é de um dia para o outro que a pessoa vai se tornar uma bailarina ou um bailarino. Não vai ser do nada. Então precisa ter um treino aí para a gente poder caracterizar melhor essas habilidades que a gente tem, né, no nosso corpo, que é a flexibilidade e a elasticidade. Seguindo para o próximo slide. Ainda falando sobre o vestuário, né, que ele ocupa um papel fundamental na dança clássica. Então os bailarinos, eles usam roupa aderente ao corpo, de modo a que os seus movimentos possam ser apreciados com maior facilidade. E as bailarinas, elas usam uma saia conhecida como tutu. Já os homens utilizam um colã, né? Calçam sapatilhas de dança com sola flexível e ponta dotadas de proteção. Por quê? Porque permite que a bailarina possa sustentar todo o peso do seu corpo apenas com a ponta dos pés. Muito bem, então vocês vejam aí, fala bastante a questão da técnica mesmo, né? Que não só a vestimenta é importante também para melhorar essa questão das posições do balé, como também a forma como vai ser realizado esse movimento, né? Então, dando sequência aí, a gente segue o próximo slide. A dança clássica é tão importante para a história da dança em geral que ela serviu como base para muitos outros estilos de dança, como o jazz, o hip hop, a dança moderna, contemporânea e até mesmo para o sapateado e a dança oriental também. A palavra em francês ballet, que no caso escreve ballet, né, mas a gente fala balé, que também é usada para se referir à dança clássica, teve origem no termo em latim balletto, que é um diminutivo para balletto, dança, né? Então foi aí que veio a origem realmente da palavra dança, né? Então a origem desse termo que a gente fala dança, né? Por isso que dança não, balé, né? O termo do balé, a palavra escrita balé, da onde que ela se originou, né? Então por isso que a gente explicou aí para vocês um pouquinho sobre o balé. Então agora a gente vai dar continuidade à nossa aula, né? Mostrando para vocês quais são essas posições do balé e também uma sequência coreográfica do balé. E para isso, eu vou convidar a nossa convidada, Amanda. Amanda, vem aqui com a gente, por favor. Dá um olá para eles aí, Amanda. Oi, pessoal, tudo bem? Então, a gente queria agradecer aqui, né, a presença da Amanda. A Amanda está aqui conosco hoje. A Amanda foi bailarina durante um bom tempo, né, Amanda? Isso mesmo. E ela vai estar demonstrando aqui pra gente quais são as posições do balé, certo? Então vai lá, professor André. Qual é a primeira posição? Então, a primeira posição do balé, a gente vai começar com os membros inferiores, como é que devem se posicionar, tá? Então, os pés devem estar em the horse, que a gente chama, ou abertos, né? Então, que é esse movimento aqui do pé que a Amanda tá fazendo, né? In the horse, que a gente fala, que é os calcanhares juntos, né? E os pés abertos para a lateral. E aí, também, vocês aí em casa não precisam se preocupar, que, né, vocês que estão, alguns pode até ser que façam balé, mas alguns não. Então não precisa ficar preocupado com isso, né? Se for iniciante e não consegue juntar os calcanhares, pode afastá-los um pouquinho, tá bom? E aí a cava do pé deve estar para cima, ou a cava, né, ou a borda externa do pé toda no chão, ok? Esse é o posicionamento dos membros inferiores. E aí os membros superiores, os braços no caso, eles ficam abaixo, na altura do seio, à frente e arredondados, né? Então, como a gente está vendo lá, a Amanda fazendo aqui, então, o movimento dos membros superiores, dos braços. E a professora Carol tentando imitar, professora André. E a professora Carol, olha lá, também está realizando a posição 1, ou primeira posição, como nós chamamos no balé. Lembrando, né, antes da gente passar para as próximas posições,
que a Amanda, ela já fez balé, ela já tem a técnica do movimento, como aquilo que o professor André falou. A gente pode realizar esse movimento, como eu também realizei aqui, da forma como eu consigo, né, professor André? Exato. Vocês aí na casa de vocês também podem fazer da forma como vocês conseguem. Não precisa focar necessariamente nessa técnica do movimento. É só importante a gente mostrar para vocês como que é esse movimento correto, mas vai fazer do jeito que consegue. Isso mesmo. A segunda posição do balé, então, de novo começando pelos membros inferiores, os pés devem ficar um pouco mais distantes e também em the horse. Calcanhares afastados um do outro e a cava do pé continua para cima e a base do pé firme no chão, ok? E aí os membros superiores, os braços, eles continuam arredondados, só que agora eles são abertos para os lados. Então eles não devem ultrapassar dos ombros e, cuidado, a mão segue a linha do braço, não deixe a mão caída. Não pode ficar nem para cima nem para baixo, né? Na linha do ombro, isso, professora André? Isso, e aqui ó, não pode deixar a mão caída, tá? Então ela fica como se fosse a sequência realmente do braço, ok? Para ter uma estética mais favorável, que seja mais bonito, né? Como a gente falou, a apresentação do corpo ali no balé, ok? Então essa é a segunda posição, ok? Agora nós vamos passar para a terceira posição. Então, de novo, né? Começar pelos membros inferiores. Então a terceira posição ela é menos utilizada que as outras, tá? E também menos conhecida. Então consiste em pés, deixar os pés em the horse também, calcanhar da perna de base colado atrás do calcanhar da perna à frente, certo? E o braço na perna de trás deve estar arredondado abaixo ou à frente do tronco, enquanto o braço da perna da frente fica aberto, aberto, como o braço da segunda posição, sem flexionar o corpo para o lado do mesmo, podendo esse ser um pouco diferente, ok? Professor então, André, aqui, então só recapitulando, só deixa a Amanda ficar na posição aí um pouquinho, só pra gente relembrar. Então o pé que tá na frente, o braço vai para cima, certo? Isso. Vai fazer um círculo acima da cabeça. E o pé que está atrás, aí o braço vai ficar lateralmente, né? Na mesma direção do ombro, não deixando a mão cair, né? Nem para baixo, nem para cima, no mesmo alinhamento, certo, professor? Exato. E é importante aqui, ó, o pé da frente, então o calcanhar, ele fica encostado no meio do pé de trás. Opa, desculpa, Amanda, bati aqui na sua mão. Ok? Essa é a terceira posição. Agora nós vamos para a quarta posição, que ela se assemelha muito à terceira, mas os pés eles devem encontrar-se afastados, um pouquinho mais à frente do outro. Os calcanhares têm que se encontrar em linhas, ou seja, eles têm que ficar na mesma linha, os calcanhares, ok? Ou então, se você já consegue, também a ponta do pé da perna da base faz linha com o calcanhar da perna à frente, né? Ou vice-versa, fazem a mesma linha, ó. Então, calcanhar com a ponta, calcanhar com a ponta, ok? Lembrando que este movimento é um movimento que exige elasticidade e flexibilidade, aquilo que a gente falou lá no início. Né? Não é todo mundo que vai conseguir fazer esse movimento que nem a Amanda está fazendo. Eu, por exemplo, aqui eu não consigo. Então eu vou fazer da forma como o professor André leu anteriormente, que vai ficar calcanhar na mesma linha, os dois calcanhares na mesma linha, certo? Eu também estou tentando aqui. Que daí a gente não precisa virar tanto o pé, por quê? Porque a gente falou dessa questão da técnica, né? Então, a técnica correta do movimento é a forma como a Amanda está fazendo, mas não necessariamente que a gente precisa fazer esse movimento dessa forma. Isso aí. E aí, os membros superiores, então, o braço da perna de trás, ele deve ficar levantado e arredondado ligeiramente mais à frente que a cabeça, enquanto o braço da perna da frente fica aberto para o lado da perna arredondada. Então, como está aqui mostrando a nossa convidada Amanda e também a nossa professora Carol, ok? Eu também vou tentar fazer esse movimento aí, essa posição. Então, pé da frente, pé de trás, mais complicado, né? Aqui,
Aí, professor André, muito bem. Ok? Posição 4. Vamos para a última posição? Vocês estão conseguindo fazer aí, acompanhar com a gente? Então, vamos para a posição 5, né? Ou a quinta posição. A quinta posição é a última posição e mostra-se como uma das mais difíceis, juntamente com a quarta posição, pois deve-se manter os pés o mais aberto possível e as coxas às vezes impedem isso, né? Então por isso que ela é um pouco mais difícil. Então nela a ponta do pé de base exatamente atrás do calcanhar do pé da frente. Então o calcanhar exatamente na ponta do outro pé, ok? E aí as coxas ficam bem juntas uma da outra, ok? Então elas estão bem coladinhas aqui uma na outra, tá? E aí os braços eles devem erguer-se de forma arredondada e igualada, mantendo-se sempre ligeiramente à frente da cabeça e as mãos a uma distância mais ou menos de 3 ou 4 dedos, aqui ó, 3 ou 4 dedos de distância uma mão da outra, ok? É muito difícil fazer essa posição, né? Mas eu vou tentar também. Então, e aí a gente fica, é importante a gente ficar alguns segundos, pelo menos, na posição, né, professor André? Pra gente treinar. Aí, levemente à frente, ok? Como que tá aí em casa? Estão conseguindo fazer? Estão conseguindo acompanhar? Professor Essa André, é a quinta posição. Antes da gente passar para a sequência, que a Amanda vai mostrar pra gente uma sequência aí, com os movimentos, com essas posições do balé, né? Vamos recapitular um pouquinho juntos? A Amanda vai fazer junto com a gente, né? Por favor, Amanda. Vamos fazer as 5 posições na sequência agora? Vamos lá. Então, sem a gente ficar falando, né, passo a passo, como sim. é cada uma? Uhum. Então, vamos lá. Então nós três aqui vamos tentar fazer as 5 posições. A gente vai seguindo aqui a nossa convidada Amanda. Então, a primeira posição, a gente vai colocar os calcanhares próximos, né, encostados um no outro. Postura. E os braços à frente. Os braços levemente arredondados à frente. Ok? Aí põe a mão, aí volta a posição do pé para normal e põe a mão na cintura. Essa vai ser a posição Nossa inicial. Base, nossa posição base, nossa posição inicial. Agora aí, a segunda. A segunda posição. Então afasta um pouco os calcanhares, equilibra aí. E os braços levemente arredondados. Muito bem, fica um pouquinho na posição e daí volta lá para a posição de base. A terceira posição. Primeiro os pés e daí o braço, ó. Então os braços estão sempre levemente arredondados e os pés, o calcanhar do pé da frente encostado no meio do pé de trás. Ok? Volta lá para a posição de base, né? E a última posição já, a quarta. Olha, posição. Já tô querendo pular uma. A quarta posição. Aí. Ok? Voltou. Conseguindo aí em casa. E vamos então para A última posição, também conhecida como quinta posição. Então, calcanhar na ponta do pé, as coxas bem próximas uma da outra, as mãos um pouquinho distante ali, uma da outra, e os braços arredondados. Okay. Esse daqui é legal, que lembra uma coroa, sabe? Ah, é verdade. Coroa, Isso mesmo, bem lembrado, Amanda. Isso é importante, ó, pra gente lembrar qual é a posição que remete, né, quando a gente lembrar de uma coroa. Isso mesmo. Ok? Voltou lá. Voltou. Muito bem, agora pra gente finalizar, né, a gente queria mais uma vez agradecer aí pela participação da Amanda. Muito obrigada, Amanda, por você estar aqui conosco, prestigiando aí a nossa aula de dança clássica.
E a gente vai estar finalizando agora, porque a Amanda vai demonstrar para vocês. A gente gostaria que vocês fizessem junto com ela o movimento. Eu e o professor André também vamos tentar fazer, né? A gente vai primeiro ver ela fazer, depois vamos tentar fazer também. Ela vai fazer uma sequência de movimentos com as posições do balé. Lembrando que aquilo que eu falei para vocês lá na parte teórica, né? Não é somente as posições do balé. As posições são a base e daí tem os outros movimentos também que complementam, certo? Então ela vai fazer essa apresentação agora, dessa sequência, sem a música, e depois a gente vai colocar a música para ela realizar essa sequência novamente. Isso mesmo. Ok? Amanda, por favor, então pode apresentar para nós a sequência do balé clássico. Então vamos lá. Primeiro, começa com os pés pra frente, mão na cintura, né? Primeira posição. Segunda. Terceira. Quarta. Fecha na quinta. Um braço na cintura. Outro braço na cintura. Pisa pra cá, pisa pra lá e agradece. Muito bem! Viva Amanda! Muito bem, vocês vejam que foi aí uma sequência simples, que ela utilizou as 5 posições e ainda complementou com alguns outros movimentos, como é numa sequência do balé, certo? Para fazer a ligação de um movimento com o outro para outro, né? E detalhe que nós falamos ali na parte teórica um pouquinho, a respeito da leveza, da sutileza na movimentação, né? Então a gente pôde observar aqui, quando a Amanda estava demonstrando, o quanto ela faz os movimentos com uma leveza, com uma sutileza, né? Sempre tornando mais belo ainda esses movimentos. E só ressaltando que lembrando que esse é uma característica muito do profissional, da técnica do balé, né? Agora nós vamos fazer com música e eu e o professor André vamos fazer junto com a Amanda. Vocês aí também vão fazer junto com a gente pra gente finalizar a nossa aula. Mas não necessariamente a gente vai conseguir fazer esse movimento tão bonito como a Amanda faz, né? Porque nós não temos essa técnica, né, professor André? Isso mesmo. Então vocês aí em casa que também não têm uma técnica do balé, também podem fazer como nós, do jeito que vocês conseguem. A gente até vai deixar a Amanda um pouco mais à frente, a gente vai ficar aqui um pouco mais atrás, pra gente fazer aí essa sequência. DJ, coloca a música lá pra gente, por favor. 5, 6, 7, 8. Carol, eu fui só aqui tentando acompanhar do meu jeito aqui. Como eu também acompanhei do meu jeito, me perdi um pouco, fui um pouco atrasada, mas tudo bem, faz parte. Faltaram alguns movimentos que ela fez que eu não consegui acompanhar, mas o importante, como a gente fala em todas as nossas aulas, como a gente falou bastante também nas nossas aulas de dança criativa, que o importante é a gente colocar-se em movimento, nós estarmos sempre tentando realizar, sempre colocando o nosso corpo, né, em movimento. Não quer dizer que porque a Amanda sabe realizar, porque ela já fez balé, faz balé, sabe como fazer, que a gente tem que se preocupar em fazer exatamente como ela. Não, nós temos que nos preocupar em fazer o movimento. Certo? Exatamente. E também tem que ser treinar, né, professora? Isso. Vocês vejam, a gente fez a primeira vez, a gente se perdeu. De repente, se a gente repetisse mais algumas vezes, que não, a gente não vai fazer aqui agora na aula, que não dá tempo, mas se a gente fosse fazer mais vezes, a gente ia gravar melhor o movimento. Isso é importante, como eu falei, né? A gente está tentando realizar esses movimentos e a gente está se divertindo.
ok? Então, nós esperamos que vocês tenham gostado das nossas atividades propostas na aula de hoje. Nós novamente agradecemos a presença da Amanda aqui para colaborar com a nossa aula e nós convidamos vocês a acompanhar as nossas próximas aulas. Tchau, tchau! Tchau!